Vamos agora para o nosso quadro Temas aqui no Grande Jornal Regional, nesta manhã de terça-feira, com a participação da nossa colaboradora Suzy Riffel. Você confere em instantes. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Conciliar a maternidade com a vida profissional é um grande desafio para as mães e futuras mamães nos dias de hoje, quando muitas delas, além de cuidar dos filhos, têm jornada tripla de trabalho, é verdade. E para abordar este tema, os desafios da maternidade e a vida profissional, vamos conversar com a nossa colaboradora fisioterapeuta Suziane Riffel, da clínica Suziane Riffel Fisioterapia, esta manhã de terça-feira. Tudo bem, Suzy? Bom dia, Suzy. Suzy, teu mic está fechado, Suzy. Abre teu mic aí. Isso, por favor. Agora sim. Sim. Bom dia. Comentei que lindo o novo slogan, né, da rádio. É muito mais que rádio. Show. Vamos falar então, Suzy, desses desafios que você, né, você mamãe e também profissional da fisioterapia, do Pilates, né? Como é que a maternidade aconteceu na tua vida, Suzy? Bom, Braulio, bom dia a todos os ouvintes, né? Eu achei pertinente escolher esse tema, né, Braulio, para a gente falar um pouquinho, justamente pela passagem do Dia das Mães que aconteceu no domingo, né? Uhum. E dizer que a maternidade ela aconteceu na minha vida de uma forma planejada, né, Braulio? Eu sou mãe de 2 filhos, o João Pedro de 8 anos, o Davi Luiz que vai completar 5, né? E as duas gestações, elas ocorreram de forma planejada, né? A gente achou que fosse um momento ideal, né? Não existe um momento ideal, mas a gente imaginou que fosse o momento de acontecer, né? E, e isso, né, Braulio, nesse formato, nos auxiliou a organizar algumas coisas da nossa rotina, inclusive profissional, nos prepararmos para esse momento, para que a gente pudesse dar o suporte necessário logo no nascimento dos nossos filhos, né? Então, foi bem importante, assim, né, Braulio? Porque eu, como profissional autônoma, eu precisei reduzir minha jornada de trabalho, né? Sim. Eu precisei, me organizar nesse sentido para que eu pudesse dar atenção à maternidade, né? Então, por isso que é importante o planejamento nesse momento, né, Braulio? E quais os principais desafios que você sentiu ao conciliar a tua vida profissional, né, com a maternidade? Eu acho, né, Braulio, eu como um profissional autônoma, o maior desafio, assim, foi realmente a redução da minha jornada de trabalho, de planejar esse momento de parada, de poder ficar em casa, né, durante o tempo necessário para poder dar esse suporte aos bebês, porque o primeiro ano da maternidade, ele é muito desafiador para as mães, né? Ele demanda muita atenção, né? Principalmente das mamães, né? Em função da amamentação, de todo o cuidado que o bebê ele tem uma necessidade. Opa, tudo bem aí, Braulio? Pode falar, desculpa, continua. E aí, em relação a esses desafios, né? Pois esse primeiro ano, no meu ponto de vista, né, Braulio, ele demanda mais atenção e cuidado por parte da mãe, né? Claro. Por mais que os pais hoje em dia são muito participativos, mas existe uma demanda maior em relação à mãe, né? Em função do Claro, cuidado com a amamentação também, né, Braulio? sem dúvida. Então, eu acho que o maior desafio como profissional autônoma, nesse primeiro momento, foi poder reduzir minha jornada de trabalho, sem que isso acarretasse, né, na questão do orçamento familiar, né, Braulio? Sim. Porque como você colocou aí no início da nossa conversa, muitas mães têm jornadas triplas de trabalho, né, além do Claro. lar, é, jornada dupla ainda, né, no horário de trabalho, então é muito desafiador a gente
dar conta e conciliar tudo isso, né, Braulio? É verdade. E como é que você administra tudo isso, então, as atividades do lar e do trabalho, Suzy? Isso. Então, hoje, né, Braulio, são duas unidades, né, duas clínicas de fisioterapia, para quem me conhece aí, quem já me ouviu na rádio, né, sabe, uma no bairro Planalto e outra na Várzea, e dois filhos, né, Braulio? Então, a gente tem aquela ideia das super mulheres, né, Braulio? Eu acho que nós, hoje, somos mulheres muito fortes no mercado de trabalho, a gente tem uma participação importante na nossa economia também, né, no orçamento familiar, né, Braulio? Mas a gente não é autossuficiente, né? Eu acho que esse é o meu recadinho que eu gostaria de deixar para as mamães que estão nos ouvindo aqui, é que nós precisamos ter uma rede de apoio, né? E os papais são fundamentais nesse suporte, né? No cuidado, no amor, né? Na atenção com as crianças. Mas eu, além do meu esposo, Wagner, que é uma pessoa sensacional que eu posso contar com esse suporte, eu tenho os meus pais muito presentes, né, que nos ajudam, os avós, né, a presença dos avós também se faz importante. A escola, né, Braulio, como uma rede de apoio, não como peça fundamental da educação, mas uma rede de apoio para nos auxiliar, né? Então, eu acho que termos uma boa rede de apoio, Braulio, nos auxilia muito para que a gente possa trabalhar e trabalhar tranquilas, né, Braulio? Porque muitas vezes nós, mamães, a gente sai com o coração um pouco apertado para o nosso trabalho, né? Quando os filhos não estão bem, estão um pouco resfriados, ou que eles choram porque querem um pouco mais do nosso colo, e às vezes não é possível a gente ficar, né, Braulio? Então, isso tudo vai apertando o coração de mãe, né? Então, quando a gente pode sair para trabalhar e a gente tem uma boa rede de apoio, a gente consegue exercer nossas atividades profissionais, né, de forma mais tranquila, né, Braulio? É verdade. Ô, Suzy, quais são os principais desafios da maternidade nos dias de hoje? Braulio, eu acho que hoje o maior desafio são as redes sociais, Hum, né? É a questão do uso dos eletrônicos, né? Nós temos muitas informações, né? Temos muitas coisas boas, mas a questão do uso dos celulares, eu vejo com as crianças, né, Braulio, é algo extremamente delicado e muito difícil da gente administrar o uso de forma correta, da gente achar esse ponto de equilíbrio, né, Braulio? Porque hoje a tecnologia, os celulares são ferramentas importantes, né, no nosso dia a dia, mas a gente aprender a usar isso de forma equilibrada na nossa vida, né, Braulio? uhum. E isso, inclusive, não só nós adultos, principalmente como administrar isso em relação aos nossos pequenos, né, Braulio? Eu acho isso muito desafiador, é um ponto de muitos conflitos aqui em casa, muitas vezes, né? É algo que a gente precisa acompanhar, observar, saber o que os nossos filhos estão acessando, com quem eles estão falando. É, eu acho isso, Braulio, nos dias de hoje, assim, porque os celulares, né, as mídias sociais, enfim, elas exercem uma grande influência na formação, né? Então, a gente ter esse acompanhamento, eu acho que é bem desafiador nos dias de hoje e é algo muito importante da gente observar em relação à educação dos nossos filhos, né, Braulio? É verdade. E eu tive participando de uma live do Dia das Mães aí na sexta-feira, né, com grandes mulheres aí da nossa comunidade, Dona Carmen Seibet, a Adriana da ECF, né, pessoas que representam com a secretária de Educação de Canela, acho que é Jussara, né, Braulio? Janete Santos. E Janete, mulheres de histórias incríveis e de muita força, assim, né? E me chamou a atenção, Braulio, na nossa conversa, que nós, mães, a gente tem um papel social muito importante, porque nós estamos educando cidadãos, né, Braulio? Sim, Como serão esses futuros cidadãos, né? Olha a importância do nosso papel na educação, dos professores, das professoras também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse olhar, porque, Braulio, é, e eu comentei, né, nesse momento, que também o nosso papel no direcionamento, inclusive religioso, dos nossos filhos, sabe? claro. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, aí a gente ter esse olhar atento e carinhoso
para esses temas, né, Braulio? Suzy, qual é o teu recado que você deixa para as mamães? Então, eu quero dizer para as mamães aí que estão nos ouvindo que elas tenham coragem, né? Coragem de amar, de educar os seus filhos nos valores que elas acreditam que sejam importantes, né? Que a gente possa ter coragem de criar bons cidadãos, que a gente tenha coragem de dizer não para os nossos filhos, né, Braulio? Porque isso é muito desafiador. A gente colocar os limites que são necessários, né? Então, deixar assim um abraço carinhoso a todas as mamães que nos ouvem, dizer que a nossa missão não é fácil, a gente recebeu uma grande missão de gerar vidas e que a gente possa, então, olhar para isso com amor, que é algo tão divino, a maternidade nos transforma a cada dia, né, Braulio? Verdade. Então, é isso que eu quero dizer para as mamães: coragem, porque a nossa missão ela pode transformar o mundo de uma forma muito positiva. Verdade, Suzy. Obrigado pela tua participação, Suziane Riff. Um grande abraço, Suzy. Parabéns aí pelo Valeu, Braulio, trabalho. obrigada pelo carinho, obrigada aí aos ouvintes e em especial às ouvintes, né, Isso aí. nessa manhã de terça-feira, e desejar aí um feliz Dia das Mães, mesmo que foi no domingo, né? Todo dia Que ela, delas, de vocês. todo dia é dia, é verdade. Que elas sejam muito felizes nessa jornada. Obrigado, Suzy. Um abraço para ti, Suzy. Valeu, Braulio, um bom dia, obrigada. Obrigado, Suziane, que veio conosco aqui nesta manhã. Depois do intervalo, nós temos o diretor de trânsito de Canela, o Dilo Daros, falando das mudanças ali na Avenida Cônigo João Marquese. Então, fique ligado que em instantes a gente está de volta. Clube. E a hora certa? Confira a hora certa, 8 horas e 46 minutos. A temperatura está nesse momento em 15 graus. Muito mais. Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.